Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão, com base na leitura e meditação de 31 de janeiro, que tem como capítulos na sua leitura Romanos 9 e Gênesis 49 e 50. Nessas últimas várias meditações, o Espírito Santo me direcionou a focar as reflexões no Novo Testamento. E na reflexão de hoje, o Senhor tem me direcionado a compartilhar algo em Gênesis, especificamente, um retorno a Gênesis hoje no último capítulo. Acompanhe comigo Gênesis 50, de 22 a 26, se você puder pegar a sua Bíblia, dar uma pausa, pegar a sua Bíblia, vai ser uma bênção. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Eu suspeitava que, finalizando Gênesis, possivelmente o Senhor me direcionaria a refletir em Gênesis, capítulo 49, 50, especificamente 50, por causa desse texto aqui, desses últimos versículos de Gênesis. Mas, ao meditar no texto, e ali era sobre isso, né? Dessa certeza de José, mas mais especificamente no contexto da suprema promessa de Deus. Talvez você se lembre dessa reflexão. Se não assistiu, vai lá na playlist depois e procura a suprema promessa de Deus, onde Deus fez com que a história dos patriarcas e a história do povo, da formação e do povo de Israel até a vinda de Jesus, o Senhor conduziu a história para que a minha e a tua redenção em Jesus ela acontecesse, para que sempre tivesse o remanescente fiel ao Senhor, para que a cultura de Deus fosse transferida de geração em geração, para que na descendência de Abraão todas as famílias da terra fossem benditas, né, pela fé em Jesus, o descendente de Abraão. Mas, ao meditar nesse texto, o Senhor me chamou a atenção exatamente sobre certamente vos visitará Deus, mas na questão da fé, de como aquele homem, José, guardou a sua fé até o fim. Como ele guardou a fé até o fim. E as mais diversificadas e adversas situações, elas surgem no nosso cotidiano querendo sufocar a nossa confiança em Deus. Querendo sufocar a nossa confiança na promessa de Deus, inclusive. E eu vejo nesse texto aqui, por tudo aquilo que José ele viveu, por tudo aquilo que Deus permitiu que ele passasse e o conduziu a viver, eu vejo que, parafraseando Paulo, José, com essa declaração dele, que é mencionada
em outros textos, vou ler com você, ele havia combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé até o fim. E por que eu digo isso? Ele se manteve fiel a Deus. Ele foi um instrumento de Deus para livramento da sua parentela, preservação, aliás, né, dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. E se Deus não tivesse... Deus fez da história dele um mecanismo para que a nação de Israel ela fosse constituída, digamos assim. E isso é maravilhoso, porque muitos começam bem, mas ao longo do caminho acabam terminando mal. Nós vemos esses exemplos na história de alguns reis de Israel, por exemplo. Nós vemos isso em servos de Deus, cristãos, que aparentemente começaram bem, mas acabaram abandonando a fé. Acabaram recuando, acabaram retrocedendo, acabaram apostatando, sucumbindo ao canto da serpente, de que não vale a pena, a demora é grande. Será que é verdade o que a Bíblia diz? Será que Jesus voltará? Será que haverá salvos no céu para sempre com o Senhor? E as dúvidas, elas começam a rodear a borda, vou chamar assim, do coração. E José, ele guardou a fé até o fim. Êxodo 13, 16 a 19. E será isso por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito, e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel, subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei pois subir daqui os meus ossos convosco. Foi uma expressão tão forte, tão vívida, tão pungente da fé de José, que séculos depois, no momento da libertação do povo ali no Egito, eles se lembram dessa palavra. Uma palavra que ecoou pelas gerações. Você está entendendo? Uma fé que ecoou por gerações. Como anda a nossa fé? Hebreus, capítulo 11, verso 2. Galeria dos Heróis da Fé. José está lá. E exatamente por causa disso aqui. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. E da onde vinha essa fé dele? Da onde vinha? Por exemplo, deixa eu ver se eu encontro aqui, capítulo 48 de Gênesis. Jacó, depois que abençoa, ele adoece, né? Abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés. E aí no versículo 21, olha o que a Bíblia diz. Depois disse Israel a José, eis que eu morro,
mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. O pai dele também tinha essa convicção. Hebreus 11, 22 traz... Hebreus 11, 22, o versículo que eu li com você, ele traz essa expressão da fé de José, mas olha no versículo anterior, o 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado a ponta do seu cajado. Aí no versículo anterior, no 20, no pai dele. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Ou seja, o pai e o avô eram também homens de fé. Também eram homens de fé. Eu aprendo na vida de José alguns aspectos, algumas evidências que, presentes na vida de alguém, elas evidenciam uma verdadeira fé. Por exemplo, começar do capítulo 37, vamos ver 10 evidências, tá? Começando do versículo do capítulo 37, verso 12 a 14, eu vejo a honra aos pais como uma evidência de quem tem uma genuína fé. Diz assim o texto sagrado: E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Claro que José ele não retornou porque os irmãos conspiraram e depois o venderam. Mas qual é a situação aqui? O pai mandou, José foi. E depois, ao longo dos outros capítulos, nós vemos um certo cuidado dele com o pai. Nós vemos como ele honrava o pai. Efésios 6, 1 a 3. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é um princípio para o servo de Deus. Eu preciso praticar esse princípio. Segundo, ele não aceita o pecado. Aquele episódio lá da Potifeia. Capítulo 39, versos 7 a 12. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço.
e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Quem tem uma verdadeira fé não aceita o pecado. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Terceira, e detalhe, ele disse que é por causa de Deus. Eu pecaria contra Deus? A preocupação dele é viver para a glória de Deus. Terceiro, é alguém que alcança bom testemunho daqueles que o cercam. No capítulo 39, nos versos 1 a 4, e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Ele alcançou bom testemunho dos de fora. O seu patrão olhou para ele e viu como Deus era com ele. 1 Timóteo 6, 1 e 2. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. E não é verdade que os crentes estão muitas vezes dando mau testemunho, até entre os seus patrões, chefes, irmãos em Cristo? Quarta evidência que eu vejo na vida dele de uma genuína fé era alguém que entregava a Deus toda a glória. Capítulo 41, verso 16. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, olha o que o texto diz. Faraó diz assim, né, no 15. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves o sonho, o interpretas. Ou seja, rapaz, ouvi falar que tu é bom mesmo, hein? Olha o que ele responde. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Toda a glória é de Deus. Se a pessoa entrega, quem tem uma genuína fé, toda a glória é Deus. Quinta evidência é alguém que reflete a luz de Cristo. Capítulo 41 ainda, verso 38. E disse Faraó, como estabelece, vai estabelecê-lo como o governador. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Opa! Faraó estava reconhecendo Deus, o Espírito de Deus na vida de José. Ainda que não no discernimento do que seria, de quem seria o Espírito de Deus, mas, vamos dizer assim, parafraseando para os nossos dias, a luz de Cristo estava refletindo sobre José. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tem sido assim comigo e com você? Sexto, quem tem uma genuína fé é uma pessoa generosa. Capítulo 42, verso 25. Aquela situação com os irmãos retornam do Egito, e aí José os despede. Como é que ele faz? E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhe dessem comida para o caminho, e fizeram-lhe assim. Generosidade. Atos 20, 34, 35. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essa frase, do Senhor não está nos evangelhos, mas para Paulo dizendo das palavras do Senhor, lembrando que o Senhor Jesus encontrava Paulo, ok? Mas o fato é, no nosso coração, mais bem-aventurada coisa é dar do que recebermos? Somos generosos? Ou somos assim, mesquinhos? Sétima evidência. Sabe que Deus governa, que Deus está no controle, que nada foge do controle de Deus. Capítulo 45, versos 5 a 8. Quando ele se revela aos irmãos, um choro tão grande que a ponto da casa de Faraó ouvir o choro de José. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar-vos vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Detalhe, no versículo 7, para conservar vossa sucessão na terra, porque era necessário que da descendência de Abraão, descendência de Isaac e descendência de Israel, todas as famílias da terra fossem benditas, a nação fosse formada. Você entende? Então ele enxergava que Deus governa. Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está tudo contribuindo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus governa. Sua vida não saiu do controle de Deus. Oitava, é uma pessoa que tem uma boa palavra. Capítulo 45, verso 24. Quando Faraó, quando José vai novamente enviar,
os irmãos de volta, para que os irmãos trouxessem o pai e toda a parentela, ele fala algo muito curioso, uma orientação para os irmãos. E despediu os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: não contendais pelo caminho. José, ele chega para os irmãos e fala: ó, vocês não vão brigar não, hein? Olha lá, hein? Por favor, chega lá de volta ao papai em paz. Não quero briga, hein? Ele tinha uma boa palavra para os irmãos. E Efésios 4:29, por exemplo, nos diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Como é que são as nossas palavras? Em penúltimo lugar, nono lugar, tal pessoa, ela não descuida da sua família. Capítulo 47, verso 12. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. 1 Timóteo 5:8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e aí os seus são os familiares, a parentela, tá? A parentela. E principalmente dos da sua família, dos dentro da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. E muitos não têm cuidado da sua família. Lamentavelmente. Não se importa com esposa, com filhos, ou com pais, ou com os mais próximos ali. Tá nem aí. Vai viver a sua vida. E esse cuidado não é nem só de fornecer coisas, né? Não é só de coçar o bolso, não. Também, tá? Mas no cuidado diário. Esposas que não estão nem aí para servir a refeição do marido, para preparar a refeição do marido, melhor dizendo. Filhos que não estão nem aí para ajudar a colaborar nas tarefas de casa. Maridos que não estão nem aí para chegar junto nas atividades dentro de casa, usando como argumento que trabalha. E muitas vezes as mulheres também trabalham. E aí? Sabe? Faltando esse cuidado. A preocupação de como é que tá cada um, como é que tá o emocional. Especialmente nesse tempo de pandemia. Em último lugar, tal pessoa, ela perdoa. Capítulo 50, versículo 15, diz assim a palavra de Deus. Vendo então os irmãos José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José? E certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando ele lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, se prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Perdoou. Simples assim.
deixou ir. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Algumas evidências da fé, de alguém que tinha fé. José, ele guardou a sua fé até o fim. E eu? E você? O texto nos diz aqui, certamente vos visitará Deus. Certamente o Senhor Jesus nos visitará muito em breve. Ele virá resgatar a sua igreja. Mas a questão é, nós cremos nisso? Vivemos por isso? Guardamos a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada com Cristo até o fim? Ou nós duvidamos da promessa da sua vida, de que certamente o Senhor nos visitará para nos levar para sempre com Ele? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a uma genuína fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor.